Aqui no Brasil, a nossa educação é sempre voltada a fazer com que o jovem venda as horas dele para alguém. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod. Já tava com saudade. Faz os últimos 3 episódios que a gente não grava, né, Gui? Que efetivamente a gente pega material e divide aí com a galera um pouquinho do nosso backstage. Então eu já tava morrendo de saudade de poder gravar esses papos. Aqui tenho 2 feras aqui na minha frente, mas antes de apresentá-los, eu quero dar um recado para você também, que tá vendo ou caiu aqui pela primeira vez, não faz ideia do que é o Pod. Podcast totalmente focado para acelerar negócios digitais, que é, sim, parte integrante importante do Programa Partners. Então, se você quer saber um pouquinho mais do que é o Programa Partners, vai lá em partnersadventures.com e eu tenho certeza que você vai tirar todas as informações. Se você tem um negócio digital e precisa crescer, com certeza lá é o seu lugar, tem muita informação boa. Feito isso, feito o nosso jabá, vem cá que eu vou apresentar com muita honra. Tenho 2 agora... Posso considerar 2 amigos aqui, a gente vai conversar bastante e depois de uma resenha sempre rola amizade. Então, cara, gente, galera do Pod, tenho o prazer de anunciar para vocês Álvaro, CEO fundador da Link, e também o Gabriel, também diretor de marketing da Link. Galera, sejam bem-vindos. Eu dei só a credencial, mas de verdade, se apresenta para a galera do Pod, fala um pouquinho de vocês, que eu tenho certeza que a resenha vai ser muito profunda. Então, prepara. Vai lá, Bi. Boa, obrigado, Thiago, obrigado por convidarem a gente aqui, é um prazer estar gravando e conversando com vocês, acho que aprendendo juntos. Bom, meu nome é Gabriel Alterman, acho que estou como diretor de marketing da Link, né, CMO, esses nomes que o LinkedIn exige. A gente na Link, a gente fala muito que não liga muito para isso, de verdade que a gente não põe atenção, porque acho que todo mundo faz de tudo e todo mundo se sente como dono, é uma cultura que desde a fundação, o Álvaro pode falar melhor que a gente tem isso. Mas sou o Gabriel, sou um cara apaixonado por marketing, apaixonado pelo dia a dia da Link, por construir o que a gente constrói, por educação. E comprei esse sonho lá atrás com o Álvaro quando ele me chamou, quando eu tinha uma turma, em agosto de 2020. Uau. E desde então, acho que todos os dias a gente constrói algo diferente, algo que veio para mudar o mundo e que a gente acredita muito. Então, obrigado por estar aqui, pra gente é uma delícia, é uma conversa mesmo. É prazer mesmo, Álvaro. Tá ótimo. Primeiro, obrigado por estar aqui. Acho que é sempre bom essas oportunidades onde Total. A gente troca informações e deixa alguma coisa de útil para as pessoas, né? Sou fundador da Link. A Link é uma faculdade de empreendedorismo, uma faculdade que apesar de ser toda regulamentada pelo MEC, uma instituição de ensino mesmo como deve ser, é uma fábrica de sonhos. É uma fábrica que faz com que as pessoas tirem aquilo que elas mais gostam de fazer e transformem aquilo num negócio. Então, mais do que conteúdos, ferramentas de negócios como um todo, a gente provê um lugar, um espaço minimamente controlado para qualquer um que queira desenvolver um produto, desenvolver um serviço, de certa maneira atender uma necessidade ou uma vontade da sociedade e fazer aquilo o seu ganha-pão. Total. E hoje nos orgulha muito dizer que essa metodologia gera como resultado 35% dos alunos já donos de empresa, emitindo suas notas fiscais, muitos pagando a faculdade com os seus faturamentos, alguns com eventos de liquidez na casa de 1 milhão. Nossa, então isso dá um orgulho danado olhar essa moçada e falar, puxa vida, é possível empreender no Brasil, que não é um ambiente moleza, e a gente sabe disso, mas a gente consegue ser maior que isso. Então, essa é a Link. Incrível. Assim, independente, não tem como a gente não navegar da onde veio a história, da onde isso começou tudo, da onde você realmente olhou para e o que te levou a seguir por esse sonho, porque até então vocês estão desbravando, por mais que a gente fale de educação, a gente estava conversando agora há pouco, inclusive no almoço, o quanto que pouco se evolui em matéria de educação perto de outros mercados, né? Então, de onde que veio a ideia, qual foi o inconformismo que te tocou para que vocês começassem a tirar do chão esse projeto? Eu acho que a primeira coisa é olhar um pouco. Quando a gente olha para países que estão um pouco mais à nossa frente em termos de desenvolvimento como um todo, né, nas mais diversas frentes, uma Alemanha da vida, os Estados Unidos da vida, você vê que a programação que jovens recebem nesses países é um pouco diferente das programações que a gente recebe aqui. E com programação eu quero dizer
o que a sociedade espera que você faça, né? Total. Aqui no Brasil, a nossa educação é sempre voltada a fazer com que o jovem venda as horas dele para alguém. Sim. Se o sujeito está lá fazendo direito, é muito comum que os familiares dessa pessoa falem, olha, quando que você vai prestar um concurso? Você vai virar juiz? Você sabia que juiz se aposenta com salário integral? Né? Se você é um médico, fala, poxa, mas que hospital você vai trabalhar? Você vai começar na clínica de quem? Você vai começar dando plantão lá, 24 horas, ganhando R$1.000 ou qualquer tipo que seja. Até mentes mais brilhantes do lado financeiro, economia, você treina o garoto para deixar o dono do Itaú mais rico. Né? Onde você quer trabalhar? Não, eu quero trabalhar em IB, Investment Banking. Para quê? Para deixar o Credit Suisse mais rico do que é, para deixar o JP Morgan mais rico do que é. Né? Isso é o que a gente ensina para os nossos jovens. E em algum momento do tempo, posso falar da minha vida, quando eu tive minha primeira empresa em 1998, que foi um marketplace, uma empresa de tecnologia, um marketplace no setor químico. 2 anos depois de eu ter formado essa empresa, bateu na minha porta um fundo de investimento e fez uma proposta para comprar a minha empresa por mais dinheiro que qualquer amigo meu que trabalhou em Investment Bank até hoje conseguiu receber. Né? Nesse dia, uma chave bateu aqui dentro. Eu falei, poxa, nesse tal de empreendedorismo... Você não tinha essa ideia. Não tinha zero, até porque eu não tinha criado a empresa para vender. Total. Mas no dia que você vê que aquilo que você criou foi útil para alguém e tem alguém interessado em pagar por aquilo, você tem a nítida sensação de que no empreendedorismo você só precisa acertar uma vez. E ao acertar uma vez empreendendo, você vai ter mais dinheiro do que qualquer executivo tem, você vai ter mais reconhecimento no meio do que qualquer executivo tem, você vai ter um grau de autorrealização muito grande pelo fato de você ter criado uma coisa boa. Eu acho que aí nasceu um pouco a Link. Se confunde um pouco com a minha história pelo fato disso. Depois tivemos a Tarpon, fizemos um IPO em 2007, e sempre ou criando uma empresa, vendendo uma empresa, crescendo uma empresa. Esse foi um pouco da minha vida. Até que um dia, em 2018, eu bati numa faculdade em Boston chamada Babson, e nessa faculdade a pessoa que me recebeu falou assim, essa faculdade é diferente das outras. Essa faculdade tem por objetivo formar donos de empresa. Ensinar quem tem uma empresa, quem tem um negócio, a quebrar menos a cara, a aprender menos por tentativa e erro, a encurtar caminhos e principalmente a gerar um lugar para se empreender. Quando eu voltei, Thiago, sábado, eu peguei um voo sábado à noite, cheguei aqui domingo de manhã, segunda-feira no escritório. Domingo eu passei o dia desenhando numa folha em branco. Legal. O que seria. E segunda-feira eu cheguei no escritório, primeira coisa que eu falei, nós vamos construir a melhor escola de negócios do país. Só que vai ser uma escola voltada para quem quer ser dono de empresa e não para quem quer ser funcionário de alguém. E a Link nasceu com esse propósito nesse dia e a partir de então o resto é história. E é engraçado porque assim, a minha própria formação, sou formado em administração e tinha zero vivência de verdade no mercado. Né? Eu estava começando a carreira e tudo mais. E eu lembro que uma das coisas que me conformaram foi a grade, porque eu olhava os professores, acho que eram 12 professores, nenhum deles administrava absolutamente nada. Eles só lecionavam. Você não gostou de TGA? Nossa! E assim, era desesperador, porque eu sabia que, obviamente, era aquele negócio que você falava na época da administração, né? Não sabe o que fazer, faz administração. Isso é muito comum. A gente tem 3 administradores. Nós somos em 3 administradores. Caraca. Né? E aí, no final das contas, eu fui ao contrário, porque eu já tinha feito uma formação totalmente focada em design, em publicidade, na Escola Pan-Americana de Artes, e fiquei lá 3 anos. Aí, quando fui para fazer a formação, eu olhei a grade e falei, cara, eu vou aprender de novo a mesma coisa que eu já fiquei 3 anos aqui dentro. E na época eu falei, poxa, acho que faz sentido eu tentar alguma coisa para entrar no mercado de trabalho de verdade. Falei, vou fazer administração para entrar no mercado. Não porque eu não sabia o que fazer. Meu objetivo maior era aquilo. E até hoje, assim, exceto o grupo de verdade, de amigos que você mantém e tudo mais, o relacionamento que você aprende, cara, praticamente não usei nada daquilo na minha vida. Nada. Mas ao mesmo tempo eu achei importante naquele momento, naquela formação. Eu acho que essa geração que vem agora, ela vem com um chip já meio que clicado nisso. A gente estava conversando com os meninos ali, a geração nova, então ele já tem uma visão
muito diferenciada do que estudar e por que estudar. Essa é a minha percepção. Mas na visão de vocês, como é que está isso em matéria de o ensino tradicional? Vocês acham que ele ainda tem espaço? Ou já tá envezado realmente para essa questão de você desenvolver habilidades específicas para momentos específicos da tua vida ou da tua necessidade de carreira, trabalho? Como é que está a visão de vocês sobre isso? O ensino tradicional é como se fosse uma rosa dentro de um vaso, em cima de uma mesa. Você olha para aquilo e fala, poxa, tem coisa bonita nela ainda, mas ela está morrendo. Ela já está dentro de um vaso. Ela não está na sua essência, ela não está no seu esplendor. Ela pode, naquela fotografia, ela ainda sai bem, mas um tempo dali já não vai ter mais vida ali. Esse é o ensino tradicional. O ensino que se pauta na transmissão de conteúdo hoje é o ensino que uma pessoa que nasceu depois dos anos 2000 não aguenta. Ninguém aguenta mais ficar dentro de uma sala de aula. Não. Eu acho que quem está ouvindo a gente aqui sabe disso. Ninguém aguenta mais um professor falando por 2 horas seguidas e você ali ouvindo, sendo que você tem isso aqui na sua mão. Sendo que você pode receber a transmissão de conteúdo numa velocidade 1,5 ou num audiobook ou com um professor muito mais elegante, divertido, gente fina do que esse que está dando aula para você agora. Então, o ensino tradicional, ele é um moribundo. Ele está morrendo e vai morrer. Por quê? Porque as pessoas não aceitarão mais. O aluno atual ou o aluno do futuro, ele vai querer aprender aquilo que ele precisa para atender a necessidade dele, nem mais nem menos, na hora que ele precisa, nem antes nem depois. Isso é uma educação nova. Além disso, você precisa não mais só passar conhecimento. Você precisa dar a mão pro cara ou pra moça e falar para ela, olha, sabe isso que a gente tá vendo aqui? Deixa eu ficar do teu lado, faz aí, deixa eu ver se você aprendeu mesmo. Eu faço junto com você a primeira vez, a segunda vez. E mais, isso aqui é aplicado e usado nesse ponto da sua vida. Quem souber migrar para isso, vai fazer parte da educação do futuro. Quem não souber, tá com os dias contados. Nossa, e até complementando, a gente estava almoçando agora com os meninos, e é legal ter testemunho disso já. Os meninos do The Cereal são alunos da Link, são 3 alunos da Link, que criaram o cereal proteico mais famoso do Brasil. O cereal nem lançou ainda, mas a gente sentou faz 2 semanas para falar do plano de marketing deles, falando dessa parte prática. E eles falaram assim, poxa, a gente não tem rede social, a gente não sabe como começar, como é que a gente faz marketing de um cereal sem ter um cereal? Porque geralmente você pega um marketing, tem que ter um produto. Aí a gente até brincou, a gente falou, vocês têm uma baita embalagem, que eu nem sei quem fez essa embalagem, mas ela é bem bonita. E é bonita mesmo. E aí, poxa, mas a gente não é blogueiro, a gente não é de gravar TikTok. Falou, vocês são uns meninos bonitos, vocês têm uma embalagem boa, vocês são, um ou outro ali, mas vocês têm uma embalagem boa, vocês são consumidores, vocês são as pessoas que treinam, que gostam de falar desse produto. Falei, grava aí, posta o rosto de vocês, põe a matéria que saiu de vocês, a embalagem, fala um pouquinho e testa no TikTok, testa no Instagram. Bom, isso faz 1 semana agora, deu 1.600.000 views. Uau. O TikTok deles. Subiu a pré-venda que eles estão fazendo para mais de 2.500 pessoas. E isso, o poder de alcance é absurdo. Você acha que num curso de administração de empresas que nós 3 fizemos, os 5 semestres de marketing dele, de teoria, comportamento organizacional, do consumidor, eles iam conseguir fazer um TikTok, chegar em 1.600.000 pessoas? Não iam chegar. Por quê? Porque você precisa de um ambiente agradável, você precisa de pessoas do seu lado, como o Álvaro falou. Fala, cara, cria, começa a executar. Você precisa de essa cabeça da geração. Eu não vou mostrar um livro para ele e falar, ó, cria desse jeito, depois você vai para a estratégia do produto, depois dos 5 Ps. Então, é uma geração que já está aberta a isso e que já se prova que vai muito mais longe do que a teoria. Então, o que a gente fez? A gente tem um ambiente favorável para isso e a gente está junto com eles. Então, já é um exemplo prático de uma novidade. Eu acho que por mais que a gente... Tudo que vocês estão navegando, né, e até o lance do chat também foi bem legal, depois vocês contarem essa parte aí, foi bem legal. Mas acho que o princípio, o fundamento, ele continua existindo, né? Que acho que é isso que é importante a gente passar para frente. Quais são os princípios e fundamentos que você precisa ter para você empreender, né? Apesar de que acho que e um dado aqui, dividindo um dado que eu escutei do Flávio Augusto, ele trouxe isso, acho que eu não lembro qual que foi, se foi um podcast, foi uma reportagem, enfim,
E eu confesso que eu também nunca tinha feito essa pesquisa. Eu fui fazer essa pesquisa recentemente também para confrontar se a informação não era verídica. A gente tem aqui um índice de mortalidade de empresas de 10 anos no Brasil, em torno de 80% das empresas que começam no Brasil, elas morrem em até 10 anos, fica pelo caminho, N motivos. O que a gente está acostumado a ser municiado é de que carga tributária alta, moeda oscilando muito, taxa de juros despenca, sobe, vira uma gangorra, falta de mão de obra, cenário político um caos, e aí normalmente é por isso que mais ou menos as empresas ficam morrem. Então, na teoria, é um problema muito nosso, particular, nacional. Mas, quando você leva esse número, que é a pesquisa que o Flávio fez, você leva esse número para os Estados Unidos ou Europa, acho que se não me engano, nos Estados Unidos 76% e Europa 78% das empresas morrem em 10 anos. Então, não tem tanta diferença do mercado brasileiro. Qual que é o padrão? O despreparo do empreendedor. Que acha que o empreendedor acredita que ele tem uma ideia ou tem uma vontade e já é o suficiente para ele colocar para fora e começar um negócio do absoluto zero. Eu acho que a ideia da Link é como é que eu também profissionalizo a função empreendedora, né? Porque o empreendedor, cara, você não tem o que fazer. Você vai de acordo com o teu apetite de curiosidade. Você até me corrige se eu estiver enganado, né? O apetite de curiosidade e a tua capacidade de execução com excelência de algumas coisas, de alguns fundamentos, e efetivamente você tem ou não mais chance de ter sucesso. E como é que vocês agora estão olhando, principalmente também para comunicação, porque você está comunicando um business que vai na contramão do mercado, o mercado ele tende a sempre puxar para a literatura, né? Então aí acho que está muito na tua mão essa resposta. E a outra é como é que a gente começa agora, porque você tem um interessante da Link que você também tem um pool de gerações ali que tem interesse nessa solução. Como é que vocês equilibram? Porque a geração do Pedro, a tua geração é bem diferente que até da minha, em matéria de velocidade da ansiedade, controle da ansiedade por resultado. Os meninos hoje falam sobre você ter o maior cereal do Brasil, quiçá do mundo. Na minha época, tipo assim, cara, você precisa só achar o break-even. Depois você vai começar a crescer. Como é que vocês equilibram tudo isso? A comunicação e essa diferença de gerações com apetite de crescimento. Foi longa a pergunta, hein? E tem várias dentro. Eu tô vendo por qual começa aqui. Primeiro é o seguinte, eu acho que existem, obviamente, diferenças de gerações e de características. Mas eu acho que mais do que isso, existe diferença entre pessoas. Sim. Eu acho que tinha gente na nossa geração, Thiago, que pensava bastante grande e outros que pensavam bastante limitado, de forma limitada. Acho que essa geração é igual. Quanto a isso, eu acho que não tem diferença nenhuma, né? Concordo. Situação exógena, os itens que vêm de fora, quando que o Brasil não teve em crise? Eu tenho 44 anos de idade, eu não lembro uma vez que a carga tributária não era alta, que a taxa de juros não era alta, que o cenário político não era instável, que o dólar tinha uma volatilidade grande. Eu acho até hoje mais tranquilo, porque não tem a inflação que eu peguei até 16 anos de idade antes do plano real, né? Então, eu acho que toda vez que alguém coloca a culpa no externo, eu falo, puxa vida, você não vai empreender nunca. Por quê? Porque condição normal de temperatura e pressão existe em livro de física e de química, não existe na vida real, né? Quando que você sabe se a mulher que você namora é para casar? Você não vai saber nunca. Você vai ter que ter shot. É isso aí. Quando você sabe que você deve ter um filho, não vai saber nunca. Se for fazer um budget disso, não vai ter, né? Quando você sabe que é bom para empreender, você não vai saber. Não existe isso. As pessoas falam assim, vou primeiro testar com o dinheiro do outro para empreender e depois eu empreendo. Não vai empreender nunca. Vou esperar fazer um pé de meia para depois empreender. Não vai empreender nunca. Por quê? Porque eu acho que tem, dentro de algumas pessoas, independente da geração, e eu vejo isso na moçada lá dentro, principalmente nesse nicho da Link, tem gente que sabe exatamente o que quer fazer da vida. E isso já é bem mais legal do que a grande maioria das pessoas, que a grande maioria das pessoas não sabe, né? E tem outras pessoas que não é que ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele quer, e se ele não fizer aquilo, ele fica maluco, ele não consegue dormir pensando naquilo. Esse cara é um empreendedor por sonho.
Claro, tem o empreendedorismo por necessidade. É o cara que não conseguiu o emprego e tem que fazer uma quentinha para sustentar uma família. Tem que abrir uma vendinha, tem que vender coisa no semáforo. Esse é o empreendedor por necessidade. E também não estou falando do autônomo. Puxa, eu sou um personal trainer, eu sou um psicólogo, eu tenho minha MEI porque eu emito nota. Não, isso não é empreendedor, é o jeito que você achou de prestar o seu serviço, né? O empreendedor é aquele cara, por sonho, é aquele cara que fala, putz, eu vou resolver esse problema da sociedade. Eu acredito que eu faço isso melhor que ninguém. Eu acredito que eu desafio o status quo. Eu acredito que eu consigo juntar pessoas dentro desse meu sonho para mudar isso como um todo. Né? Esse cara não dorme. Esse cara, ele tá tomando banho, ele sai do banho, ele anota o que ele pensou. Esse cara tá no carro, ele tá ligando para um, falando com o outro, mandando mensagem pro outro. Esses caras, você pode pôr ele nos Estados Unidos, você pode pôr no Camboja, você pode pôr em São Paulo, esse cara vai fazer acontecer. Isso é bonito de ver. Então, quando a gente olha, eu falo, se tem um departamento mais importante na Link é o Admissions Office. É o departamento que bota os alunos dentro da Link. É isso que a gente busca. Essa é a característica fundamental do empreendedor. Cadê esse cara? Porque esse cara vai fazer das tripas coração. E se você plugar nesse cara conhecimento, networking, um service sharing de marketing, contabilidade, finanças, jurídico, pensa só no core. Esse moleque, essa moça, eles pegam isso e fazem assim, levam para um outro lugar, para um outro lugar. O difícil é achar esses caras. Existe uma provocação, uma necessidade de provocação para que eles se manifestem também, né? Porque às vezes eles estão empreendendo dentro de outras empresas, mas buscando o próprio sonho. Ou o pai tá falando para ele ser médico e ele não passa nem perto de um hospital. Isso acontece muito. Acontece muito. E muda um pouco da geração, muda muito o acesso que ele tem, né? Ele olha o TikTok do Decil e ele fala, poxa pai, será que eu vou precisar esperar 6 a 8 anos para ganhar 20 mil, 30 mil de plantão? E ele questiona um pouco mais se ele gosta daquilo. Acho que a gente tenta olhar diversas coisas quando o Álvaro fala de Admissions Office, nesse fit com a Link, porque tem coisas que a pessoa tem ou não tem, e tem coisas que a gente tem que prover para escalar aquele empreendedor, né? Quando a gente olha um Carlos Alcaraz, eu me lembro muito bem de uma entrevista que ele deu com 18 anos, antes da final do US Open, que ele tinha jogado 3 jogos, que acho que somados os 3 jogos deu umas 15 horas em quadra. E o repórter pergunta para ele, fala assim, Carlos, como é que você tá para essa final, depois de sua primeira final de Grand Slam, depois de ter jogado 3 jogos, 15 horas em quadra, com 18 anos, podendo virar número 1 do mundo, o mundo nas suas costas, o que você sente? E ele vira pro repórter e fala assim, this is no time to be tired. Não tem para ficar cansado. Então, assim, você olha no olho dele, é um pouco da convicção do empreendedor, que é o que a gente vê nas entrevistas dos alunos. Não é um cara que vai dar desculpa, que ele jogou 15 horas e que talvez ele perca, e ele fala que outro adversário é muito bom. O Álvaro gosta muito de falar, a gente fala, o Brasil é a cultura do bronze, o bronze tá bom. Esse cara não, esse cara só pensa no ouro. Eu sou número 1, eu sou número 1. Não é hora de eu estar cansado e ficar reclamando. E quando você fala um pouco de como é que a gente comunica com esses meninos. E a gente sabe que existe um sininho lá dentro que vai gongar se ele for essa pessoa. E acho que para negócios ficou muito para trás mesmo. Acho que quando você fala para o menino fazer medicina por fazer medicina, ou direito por fazer direito, e você só pergunta para ele se ele já foi num escritório ou no hospital, entender o dia a dia, é uma geração mais aberta. Também acho que muda pouco, acho que muda muito mais o acesso que ele tem à informação, a poder sentir um pouco mais daquela escolha dele. Mas a gente comunica para essas pessoas, para esses meninos, para essas meninas que tem ali dentro uma coisa que fala, cara, eu não vou dar desculpa, e eu tenho um sonho dentro de mim que com algum talento que eu tenha, eu vou pôr em prática. Só que a gente mune esses talentos, tem que colocar para cima. Dos cases que vocês já têm dentro de casa, já colecionados pela Link de sucesso, se tivesse que linkar as principais características desses empreendedores, quais seriam? Eu vou copiar o Jorge Paulo Lemann, posso? Pelo amor de Deus. É o vídeo famoso. Eu tenho certeza que é uma boa referência. É mesmo. É uma palavrinha em inglês chamada grit. Grit. Raça, brio, dedicação, persistência, você ser incansável. Todos esses caras que tiveram sucesso lá dentro são esses. Tem isso como característica central. Eles são bons alunos,
Legal. Academicamente vão muito bem. Existem 2 links, né? A gente brinca. Uma que acontece das 8 a meio-dia e 20, que são as aulas, e outra que é da meio-dia e 21 às 7h59 do outro dia, que é a turma que realmente faz a coisa acontecer. Para esses caras, você pode chegar lá 8 da noite, olhar, a turma tá lá, e por vezes esse cara acordou às 5 da manhã, chegou lá 3 horas antes de começar a primeira aula dele, porque tinha que responder cliente, etc. Então eu acho que esse, sem dúvida alguma, é o grande denominador comum. Não é cultura, não é classe social, não é sobrenome ou conta bancária, não é capacidade de investimento, não é acesso a capital, é grit. Total. Eu vejo muita gente dentro do Partners também trazendo essa questão de... Óbvio, você precisa de dinheiro porque é o oxigênio do negócio, você não movimenta, mas que fica esperando esse grande aporte, essa grande injeção de capital para pensar num crescimento. E não consegue olhar as possibilidades de cartas que estão na mesa ali, nesse mesmo momento que ele poderia estar trabalhando. E olhando para dentro da história de vocês, quais negócios vêm assim de bate-pronto na cabeça que nasceram ali dentro? Vocês viram nascer esse negócio? E se puder, não sei se pode falar efetivamente, não precisa trazer números, mas pelo menos o que era o contexto do business e para onde esse business foi. Olha, que passou por lá, que tem lá e pode ser considerada empresas da Link, vamos lá, o The Cereal é um deles. Tem um gel de competição do Vitor Castelo Branco, foi um aluno nosso do MBE, chamado Z2, que hoje é a maior febre de corredor ciclista, quem sabe, o melhor gel esportivo que tem. O Bold do Gabriel... passou por lá, vocês conhecem muito bem. Honest Break, que é um self-checkout, uma cantina de self-checkout. O garoto teve a empresa avaliada em 2 milhões de reais, com um aporte de capital grande. Tem um médico do Einstein que passou pelo MBE, faz descelularização de órgão. Depois vocês procuram aí para incentivar transplante. Eva Scientific, empresa avaliada em 30 milhões de reais, recebeu um aporte de 3 milhões. Tem uma EdTech que ajuda você a estudar para vestibular, quando você imputa o tempo que você tem, e ele te dá, por probabilidade de provas históricas, quais assuntos você deve estudar para otimizar seu tempo. Então, por exemplo, cálculo vetorial de física caiu em 86% das provas passadas do vestibular tal. Então você fala assim, puxa, eu tenho 1 hora por dia para estudar daqui até o vestibular da UNB, por exemplo. Ele fala, então você tem 1 hora por dia, você vai estudar isso, porque estatisticamente a chance de cair o que você estuda é melhor do que separar tudo para ler Dom Casmurro, né? Essa EdTech foi avaliada em 8 milhões de reais, o Thiago recebeu 800 mil reais de aporte, aluno de graduação com empresa sendo avaliada em milhões de reais. E tem alguns outros. Hoje na aceleradora da Link são 17 empresas que foram... Vocês aceleram também esses negócios? Totalmente. Com service sharing, com estratégia, com relacionamento, com conteúdo direcionado e individualizado. Faz toda a diferença para a vida de quem está começando. Tem até o EPP, para as meninas que estão acompanhando aqui, mulheres assistindo, devem ter conhecido já, que é um condutor urinário feminino, e esse é o mais profundo que eu vou conseguir explicar aqui. Pelo horário melhor. Faz a menina fazer xixi de pé. Faz a menina fazer xixi em pé. É esse o slogan deles e é essa a realidade do produto. Brincadeira. E tem sido um sucesso, são 2 irmãos de Natal, bolsistas da Link, inclusive, a Karen e o Eric Geppert, que são da 2ª turma da Link, hoje tem 19 anos, e acharam uma dor, que é a menina nas festas com banheiro químico, as meninas sabem bem como é isso, que não conseguem fazer xixi naqueles banheiros horrorosos, e criaram um produto que está fazendo o maior sucesso aí, bem promissor. E dentro vocês também têm, aqui você tem muitos projetos promissores, né? São ideias que elas podem ganhar uma escala assim incalculável. Mas vocês também se deparam com business mais tradicionais? Como, por exemplo, uma agência de publicidade ou um escritório de contabilidade, direito? Tem agência de vídeos, tem uma empresa de lenços e pareôs e acessório feminino. Tem coisas mais tradicionais também. Esse é um dos principais desafios nossos. Você primeiro mostrar que um produto pode ser desenvolvido aqui e utilizado no mundo inteiro. Acho que o Brasil, pelo fato de ser grande, as pessoas tendem a querer desenvolver seus serviços para ficar aqui regionalmente, né?
Às vezes na Entendi. própria cidade, às vezes no país. Dificilmente alguém pensa um produto como o Israel pensa, né? Que é, vou desenvolver alguma coisa aqui que sirva para o mundo inteiro. Esse é um desafio. O segundo desafio é você aumentar a grandiosidade das ideias desses meninos e meninas. Por quê? Porque da mesma maneira que alguém pode desenvolver uma roupa de loja de roupa, ele pode fazer uma tecnologia que termina com agulha no mundo, por exemplo. Né? Porque a única certeza que eu tenho é que daqui 20, 30 anos a gente não vai tirar exame de sangue com alguém fincando uma agulha no nosso braço. Que a gente não vai tomar vacina com alguém fincando uma agulha no nosso braço. Isso eu tenho certeza absoluta que não vai ter. Alguém vai precisar desenvolver o substituto. Por que não nós? Total. Por que não a gente? Né? O Brasil tem intelectualidade para isso, capital não sei se é o que precisa, mas alguém está pensando nisso no mundo. Por que isso não pode nascer dentro da Link? Porque a próxima mobilidade urbana, que pode ser um jetpack, não pode nascer lá dentro. Então, acho que tudo isso, sabe? Porque um governo por inteligência artificial, onde você não dependa de um ser humano que tenha interesses difusos ou pessoais, individuais, para tomar uma decisão, por que um governo por inteligência artificial não pode nascer dentro da Link? Ou mesmo um síndico de prédio, tudo isso que a tecnologia hoje pode fazer diferente. Então, aumentar essa grandiosidade é papel nosso como instituição. Perfeito. E esse challenge do status quo, Thiago, a gente faz assim todo santo dia, cara. Até por exemplo da própria faculdade, que é totalmente diferente de qualquer outra. E a faculdade você é condicionado durante 4 anos para um momento final que você vai apresentar alguma coisa, alguma ideia para alguém que provavelmente nunca mexeu ou participou ou passou perto dessa ideia na vida, para te dizer se você está no caminho certo ou não, para uma banca de pessoas que também não fazem a menor ideia sobre essa ideia. E aí eles vão te avaliar dizendo se você foi bom ou se você foi ruim. Bem-vindo ao mundo do TCC. Teve 2 coisas que a gente rasgou, e deixou bem claro, rasgamos mesmo. Um foi o vestibular comum e outro foi o tal do TCC. Como é Por que quê? funciona? Eu vou deixar o Vi explicar, o Vi explica bem melhor. Fala como é que é, para o pessoal entender do nível que a gente está falando de disrupção. Acho que o processo seletivo, que é o vestibular, acho que é o principal problema, eu acho um dos principais problemas da educação lá atrás, quando você começa a falar para o menino que ele deveria aprender comunicação, que ele deveria aprender a negociação, aprender a se conhecer, aí se ele vira para você e fala assim, mas por que eu vou aprender tudo isso se no fim do dia eu preciso fazer o Enem? Com todo respeito ao Enem, mas que ele avalia de acordo com as faculdades que estão exigindo aquilo. Né? Acho que as faculdades que querem pelo menos um cara filtro. fazedor de prova e o menino tem razão, porque o principal objetivo que o pai coloca para ele todo dia, que a mãe coloca para ele todo dia, é ele passar no vestibular. Então, essa é uma das maiores dores que ainda existem, ainda temos um tempo para isso, mas que a gente também acha que vai morrer. A prova de 90 questões, que você senta 5 horas para ver se você é brilhante ou burro, incapaz. Por um momento, né? Que pode besteira. ter N variáveis. E na Link, quando a gente fala, acho que tudo que a gente quer construir, se o nosso grande objetivo é formar um empreendedor, a gente precisa avaliar alguns elementos que ele tem. Acho que o autoconhecimento é um deles. Total. A capacidade de resolver problemas reais é um outro elemento importante. E conhecer o aluno através de um processo seletivo muito mais profundo do que uma prova é quase óbvio pra gente. Você aceitar uma pessoa dentro da sua casa que você nem conhece, faz nem sentido. Só por causa de ela tirou uma boa nota, né? O Álvaro gosta de usar o exemplo do namoro, que eu acho muito perspicaz para qualquer menino de 16 anos que vai namorar uma menina, ou uma menina que vai namorar um menino, e aceita o namoro sem sair uma primeira vez. Hoje as coisas estão mais modernas, mas pode ir ficando. Você precisa conhecer a pessoa primeiro. Total. E a faculdade a gente fala a mesma coisa. Então a gente criou um processo seletivo de 4 etapas, que acontece 100% online atualmente, onde você faz uma primeira etapa, que a gente chama de prep, onde você vai ter que fazer um vídeo sobre você, uma apresentação sobre a sua vida, o que você fez até agora de trabalhos voluntários, extracurricular, como que você lida com o esporte, como que você era como aluno, como que você é com a sua família. Então a gente conhece ele até ali, tem um assessment de perfil, tem cartas de recomendação de pessoas na vida dele. Então isso numa primeira etapa. Só com o vídeo de 1 minuto e meio, olhando no olho dele para ver se ele tem aquele brilho para querer estar na Link, nossa, já dá para quase pegar tudo que a gente queria. Mas ainda assim a gente coloca mais 3 etapas que são bem importantes. Uma segunda etapa com cases reais de empresa, e a gente já teve Amazon, XP, Ambev, Stone, iFood,
para poder entender como que resolve o problema real. Legal. De vida real. São problemas que as empresas passam para a gente. A Alpargatas, inclusive, já usou para criar uma Havaianas nova que eles queriam criar. E todos os candidatos mandam isso para a gente passa para eles. Seja em vídeo, seja em apresentação. E esses problemas ele pode usar tudo que ele tem a dispor dele. Legal. E a gente fecha com mais 2 etapas, que é uma etapa de dinâmica em grupo, que a gente chama Group Session, para ver como é que ele se comporta com outras pessoas numa dinâmica de... Como é que ele resolve um problema de uma startup da Link, mas em grupo, não individual. E uma entrevista final com a gente, pra gente sentir esse grit, principalmente. Se ele quer mesmo estar lá. Quem é aquela pessoa que vai entrar ali. 100 alunos por semestre, hoje estamos com 500 alunos. E esse é um vestibular, que eu acho que é o vestibular mais legal que tem. Porque mesmo que você não passe e seja um pouco frustrante, o que tem com algumas pessoas, ele sai mais inteligente e sai sabendo mais sobre ele mesmo. Você acabou de falar uma coisa que eu acho que, sei lá, nenhuma faz, que é negar. Né? Basicamente, você tem a possibilidade de olhar e negar um candidato. Acho que nenhuma instituição que conheço faça isso. Óbvio, eles têm as datas, tem os cortes. Chegou no corte lá, você tá dentro. Ou você pagou, você entrou. Não existe essa seleção de verdade. Pelo menos eu sinto nesse... É muito interessante o que vocês estão fazendo. Muito interessante mesmo esse formato. Eu acho que você conhece realmente as pessoas através disso. Ali você está levando a essência delas para dentro de uma sala. E uma vontade imensa de aprender. Cara, parabéns, gente. Conhece bastante dele, né? Bom, é bom. Já receberam algumas pérolas, igual algumas coisas meio malucas? O pessoal também usando criatividade em excesso? Que manda? Opa, todo dia. Todo dia. O duro é quando o vídeo começa assim. Porque varia, né, a pergunta. Mas por vezes a pergunta é por que a Link? Né? Aí o cara começa assim. Eu escolhi a Link porque eu nunca gostei de estudar, então eu vi que... porque ele confunde o ensino diferente com leniente, com vagabundagem ou qualquer outra coisa. Eu nem assisto o resto do vídeo. Se ele fez um plot twist, ele perdeu, porque eu falo, não é possível que ele manda um negócio com um finalzinho, aparece cada coisa. Às vezes ainda compara, não, porque o Einstein era média 7, eu acho que eu sou média 6, 7. Calma lá, pra você ser um Einstein é um pouco diferente. Mas tem. O que a gente mais olha é a vontade. Um dia uma menina mandou e falou assim, não tô conseguindo, se precisar eu vou na Link e levo meu pendrive, porque meu vídeo não tá subindo. Aí eu falei, poxa, isso é vontade. Porque tem muita faculdade que ela poderia prestar, ou ela poderia mandar atrasado e mandar um e-mail pedindo desculpa. E ela falou, não, se precisar eu vou até aí. Entregar meu vídeo em pendrive. Vamos ver. Então, acho que a gente conseguiu trazer um elemento que as pessoas querem estar na faculdade. Eu fiz UFSCar, eu lembro que eu não vi a hora de ou ir para casa dormir, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte, no estágio que eu comecei. Então os alunos querem ficar na faculdade, até dão bronca na gente, porque não dá para ficar 24/7, dá para ficar ali 18/7, e eles gostam muito de estar lá, acho que isso é muito importante. Olhando agora pela qualidade da entrega, né? E isso eu acho que pode ser que seja uma dificuldade. Uma instituição comum de ensino, principalmente quando você tem algo que já está muito enraizado na cultura, você consegue achar profissionais que têm essa capacidade de replicar isso, que tenha pelo menos minimamente a dicção ou didática e consiga repetir aquilo, nem sempre dominar, mas consegue repetir e repassar aquilo. Então, olhando para algo novo que vocês estão puxando, como é que vocês estão conseguindo achar pessoas agora, pensando em construção de time da Link mesmo, para levar isso para frente? Como é que você busca isso? Onde que você olha esses profissionais? Para que tipo de fonte que vocês estão bebendo? Sempre no mercado. Se a gente quer ver alguma coisa a ser transmitida, o cara precisa viver na vida dele aquilo que ele pode transmitir. Então, por exemplo, nossos professores de finanças são todos do mercado financeiro. A Link não tem um professor de carreira, dá para acreditar? Legal. Não tem ninguém que é professor. O que você faz da vida? Sou professor. Não. Os professores de legal da Link são todos advogados de bons escritórios de advocacia. Né? Os professores de finanças da Link são todos caras do mercado financeiro. Você encontra todos na Faria Lima. Não tem ninguém que fica na Link. Às vezes a pessoa fala, onde que é a sala dos professores, que ficam os professores? Eu falo, desce ali na Faria Lima. A sala é a Faria Lima, porque é onde a turma está. Então, isso faz diferença. Porque a hora que você transmite um conhecimento que você não vivencia, aquela transmissão sai com um peso. Né? Se eu vier aqui e falar, Thiago, deixa eu falar de fitness para você, você vai falar, é bom você dar uma malhada aí, Álvaro, eu não estou sentindo muito peso, é melhor trazer o Renato Cariani aqui, o Paulo Musi, alguém diferente, né? E quando você vive aquilo na sua vida, ao transmitir algo, aquilo sai com uma
uma pressão, com uma intenção, com uma... sai com um peso completamente diferente. Então a gente precisa buscar no mercado. Precisa de alguma coisa na Link, a gente vai no mercado e fala quem que é o cara que vive isso todo santo dia. Traz esse cara para cá. A gente foi falar de marketing digital um dia, levamos o Rafa daqui para falar, porque a vida dele, pô, é isso aqui. Não adianta eu falar, porque eu tenho uma conta no Instagram mais ou menos é boa, mas não compara com quem é um profissional no assunto. Sim. Entendeu? Então esse cara, ele fala, nossa, ele põe o babador para falar, né? A gente busca aí. Total. Até o Ricardo Dias foi lá falar de influenciadores. Acho que ninguém é melhor do que ele para falar. Até fez fila no Hub. Pra falar? Pra galera poder assistir. Lotou a sala, a turma ficou sentada no chão. Mas porque é uma pessoa que, se ele falar exatamente a mesma frase que eu sobre influenciadores que tem algum conhecimento, o peso é completamente diferente. Completamente diferente. Cara, e hoje o sonho veio dessa provocação, dessa viagem, e vocês inauguraram e já estão com 500 alunos, é isso? Graduação, sim. Na graduação, sim. E para onde vocês estão mirando, Devalink? Quais são as metas que vocês estão olhando para o negócio? 3 coisas. Primeiro, ganhar o mundo, internacionalização. Nenhuma escola do Brasil, de nenhuma carreira conseguiu sair do Brasil, dá para acreditar isso. A gente tem boas faculdades, hein? Sim. A gente tem boas faculdades de medicina, a gente tem boas faculdades de negócios, a gente tem boas faculdades de agronomia, a gente tem boas faculdades de tudo no Brasil. O Brasil tem boas instituições educacionais, né? Nenhuma conseguiu sair do Brasil. A Link foi a primeira. Hoje nós temos um campus em Palo Alto, na Califórnia, um campus em Berlim, na Alemanha, e a primeira faculdade a sair. E a gente quer ampliar, porque a gente acredita que hoje o mundo é junto, não é mais separado. Então, internacionalização é um caso. Segundo, Venture Capital. Hoje a Link é uma faculdade com um pedaço de Venture Capital. Muito provavelmente, em breve, a gente vai ser um Venture Capital com um pedaço de faculdade. Por quê? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que em menos de 5 anos a Link se torna o maior fundo de Venture Capital do país. Hoje nós temos participação direta em 17 empresas dos alunos e isso só cresce. E cada aluno que chega é a possibilidade de você ter mais uma empresa chegando dentro desse fundo. Então eu acho que o internacionalização 1, fundo de Venture Capital 2, cada vez mais ser visto como um fundo de Venture Capital. E o terceiro, sem dúvida, é tecnologia. Não se surpreendam se nascer uma Link School of Tech muito em breve. Caramba, e faz sentido, Álvaro, o que você está trazendo, porque de um jeito ou de outro você também, não só como um apoiador, você diminui o risco porque você também está educando esse empreendedor, não está deixando simplesmente colocando o valor, apostando nisso e esperando com que o empreendedor de um jeito ou de outro traga o retorno ou cresça o negócio. Ali você está ensinando ele a caminhar pela uma trilha que provavelmente outros já passaram, é uma trilha de sucesso. Faz muito sentido isso, cara. Total, é isso mesmo. Não tenho nada a adicionar. Você colocou muito bem. Cara, que genial. E a tecnologia e um outro ponto que agora me chamou a atenção. O desenvolvimento da tecnologia seria efetivamente para municiar essas empresas ou sim também para pensar fora? Pensar em outros mercados, expandir de uma maneira bem realmente global em matéria de market shares diferentes? Para tudo. A tecnologia engrandece as ideias. Ela complementa o cara que tem uma visão de negócio muito boa, né? O exemplo mais clássico que a gente pode citar. Quem seria o Steve Jobs sem o Steve Wozniak? Nada. Ele ia ter que achar algum outro Wozniak. Quem seria o Steve Wozniak sem o Jobs? Menos ainda. Essa é a junção mais clara de business e marketing e vendas e idealização com o cara de tecnologia, de entrega, de operações. Porta para fora, porta para dentro. Se você só tem o cara de porta para fora, você tem uma bela de uma casca. Mas na hora que você vê solidez, você não encontra. E quando você vai na tecnologia pura, você encontra pessoas extremamente cartesianas, extremamente trabalhadoras, extremamente profundas, mas você bota ele para falar em público, ele dá aquela engasgada, sabe? Então essa junção faz com que negócios muito maiores aconteçam. E esse é o caminho que a gente está perseguindo. Cara, partindo do business. Partindo do business, total. A gente já olha um pouco disso. A gente tem uma das empresas das 17 no MI5, chama Domo, @sejadomo, se quiser seguir. Tem um aluno que é espetacular em programação, chamado Henrico Salomão,
Você tem outros alunos sócios dele que são mais o cara de business, como o Thiago Castro, o Gabriel, que é uma complementaridade fundamental de Virtudes, que criaram um checkout de pagamento que vai concorrer aí com outros gateways de pagamento. Mas você tem um cara programando e um cara de business. E tem dado muito certo. Então já é um exemplo legal também. Eu vejo de tudo que vocês estão me trazendo aqui, estou sentindo privilegiado por ter essa visão aqui diretamente de vocês. Mas de verdade, eu vejo muita vontade em mudar, vejo um inconformismo em você mudar um status quo. Que as próprias características que vocês trouxeram para mim sobre os empreendedores, eu vejo aqui. Né, sobre esse inconformismo, a raça e tudo mais, eu vejo isso aqui. E também vejo uma noção muito precisa de construção de negócio, de verdade. Então, você poder criar um plano de negócio com muita delicadeza, óbvio que isso faz parte também, ensinar isso faz parte do business de vocês, mas o business por si só, assim, me surpreende o sentido que isso está fazendo visto de fora. E agora eu quero tentar pegar um pouquinho da mente de vocês emprestado para um negócio normal. Eu queria a visão de vocês. Se vocês estivessem efetivamente hoje sentado na cadeira do empreendedor que tivesse uma agência de publicidade, independente se vocês já tocaram ou não uma agência na vida de vocês. Acho que o Gabriel vai ter mais fit com isso, mas ok, como um negócio. E tá lá, você hoje é um pequeno e médio, tá pensando em crescer. O que vocês estariam olhando? Onde vocês buscariam, obviamente, não vale falar link, tô brincando, onde vocês buscariam informações, o que vocês estariam de verdade pensando em focar energia para crescer esse negócio ou para fazer esse planejamento, minimamente? Eu vou começar, depois eu passo para o Gabriel. Primeiro, estar presente onde a atenção do usuário final está. Hoje em dia, eu queria fazer um teste aí com vocês que estão ouvindo ou assistindo. Pega aí a bateria do seu celular, vê quantas horas você gastou nesse bichinho aqui chamado celular. Vou pegar a minha aqui para não falar quanto tempo a tela estava ligada aqui. Como é que eu... tela ligada. Quanto tá aí, Thiago? Das últimas 24 horas. 8 horas, basicamente. Todas das minhas últimas 24 horas, 7 horas e 57 minutos minha tela estava ligada. Eu estava mexendo nisso aqui. Se você pegar um garoto de 14 anos... num dia que ele não tá na escola, isso aqui vai para 12, 13. Totalmente. 14. E se você pegar a sua aí agora, faz esse teste, faz agora, você vai se surpreender. Você vai achar que é 1, 2, você vai tomar um susto. Então, você precisa estar aqui. Agência de publicidade, área de marketing, você precisa estar onde o teu usuário está. Isso é fundamental. Às vezes eu faço um teste com a moçada aqui de faculdade comum, eu falo, segue o teu reitor aí no Instagram. Ele fala, você acha que meu reitor tem Instagram? Tá, segue seus professores, chefes de carreira, de cadeira aí na sua faculdade. Ninguém tem. Aí você fala, como é que alguém quer ensinar um jovem se nem no mesmo lugar ele tá, que a mente da pessoa tá, ele tá. Então, eu acho que primeiro ponto, se a gente quer atingir alguém, precisa estar onde a pessoa tá. Segundo, você precisa estar em todas as frentes. TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, todos os lugares, Google, YouTube, tudo. Você precisa estar em todas as frentes. Terceiro, não dá mais para a gente tentar usar disso aqui para fazer coisa institucional, para falar de mim. Você precisa, através dessas redes, você precisa levar um conhecimento, de preferência rápido, uma dica, uma curiosidade, ou fazer o cara dar uma risada, porque um meme também é bom. Sim. Então, quando você leva um artigo divertido, quando você leva uma dica para aquela pessoa, quando você leva uma pílula de conhecimento muito rápida, você levou para ela algo útil, você engrandeceu, você tornou aquele marketing de produto, serviço institucional antigo, marketing, Banco Itaú, né? Não tem problema, não tem nenhuma parceria. Não, mas é aquele marketing de isso muda o mundo. O que muda o mundo? A taxa do cartão de crédito? Muda. A anuidade muda mesmo. Né? Mas ninguém aguenta mais isso. Todo mundo, ninguém segue o Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Banco do Brasil no Instagram. Ou tem alguém aí que segue? Se segue é porque ganha para ganhar alguma promoção em algum momento do tempo. Mas o que a pessoa quer ver? Ela quer ver algo útil quando ela está vendo isso aqui. Então, eu acho que qualquer agência de marketing, qualquer publicidade, qualquer coisa, precisa entregar utilidade para alguém em todos os canais e muita consistência de produção de conteúdo nisso aqui.
Não tem como errar, viu? É só trabalhoso, mas não é difícil a fórmula, não. Desculpa, Bi, não sei se eu roubei sua resposta acho que é pouco inteira. adicionar, acho que muito do que você falou, eu só acrescentaria talvez a autenticidade de como você cria isso. Autenticidade, boa. Que é o que a geração quer. Ela não quer mais ver o produto pronto, ela quer ver como é que você pensou, como é que você criou, É isso. como é que você está fazendo aquilo lá. Não é esse negócio do cliente tem razão, que essas coisas eu não gosto. Não concordo, pelo menos. Não é sempre que tem razão. Ouve o cliente, mas quem está pensando no negócio, acho que tem muito negócio que não seria criado se tivesse só ouvindo o cliente. Mas a maneira que você trata e passa aquele assunto, né, mostrar quem está por trás, mostrar o prato sujo antes dele ficar limpo, acho que é bem importante. E entender para onde a geração está indo. Se você olhar a série do Spotify, que está no Netflix, acho que é Som na Faixa, se não me engano. Traduzido para isso. E todas as distribuidoras, Sony, todo mundo maluco da vida, com o Pirate Bay que já existia, e que falando que nunca vai existir música grátis no mundo, naquela indústria da música, porque é impossível. E todos os grandes players, você poderia falar que o mercado está saturado, e o cara foi ousado o suficiente para falar assim, se a geração quer, não tem mais o que fazer. Vai existir música grátis. O como alguém vai ter que criar. Até que um dia ele criou, o dia que ele precisou pensar em como ganhar dinheiro, pensaram no premium, assinatura e tá tudo certo. Estão penando para lucrar, mas já dominaram uma geração que bateu 500 milhão de pessoas, usuários diários no Spotify. Saiu aí no The Business anteontem. Então, olhar para onde a geração tá indo. Que no fim do dia é saber se ele tá no Instagram, no TikTok. Porque não dá para brigar contra uma geração. Acho que isso as marcas têm que estar pensando. E é engraçado, essa história também é bem legal, essa série, esse documento. É meio que um documentário pelas óticas, né, de cada mercado, assim, é bem massa. E eu tava conversando com o Iago hoje, né, a gente tava conversando isso hoje, de que se tem uma coisa que o Brasil tem problemas para dedéu para serem resolvidos. Então, assim, ou seja, é um mercado infinito, na minha opinião, de soluções. E tudo precisa. Tudo precisa e tudo se pode aqui para criar essa condição. Então, acho que o copo é infinitamente mais cheio do que vazio. E, ao mesmo tempo, acho que com todos esses vieses e o que vocês trouxeram faz todo sentido, matéria de o mundo tá mobile, o mundo tá no bolso agora. E esse era o nosso papo de manhã, é que independente até de negócio como carreira, na minha visão tá mais fácil hoje. Tá infinitamente mais fácil. Porque acho que nem o básico a grande maioria tá fazendo. Se você consegue pegar um mercado minimamente e falar assim, cara, eu vou fazer melhor do que o mercado está fazendo aqui, você não precisa inovar nada. É só você fazer melhor que ele, provavelmente em pouco tempo você já vai tomar esse market share de uma maneira muito fácil, que antigamente você não tinha. Hoje as pessoas estão mais abertas a receber esse novo, a receber um serviço melhor, a ser bem tratadas, então acho que você consegue, de um jeito ou de outro, advocacia, medicina, serviços todos. Se não precisar todos. De investimento de ativo mobilizado, ou for todos capital você intensivo, consegue. Todos a gente consegue. Então, assim, até um recado para você que está ouvindo a gente, você é uma agência, um negócio digital. De verdade, assim, não existe uma pílula mágica. Pega alguma coisa, faz bem feito, pega um diferencial e mantém a consistência, você vai conseguir fazer. Você vai conseguir chegar. O problema é que a gente quer sempre um atalho. E nunca quer um acelerador. Acho que a Link é um acelerador. O acelerador quer dizer que você vai fazer aquele caminho mais rápido, mas você vai fazer o caminho. A turma cria conteúdo 3 meses, aí fica só com 200 seguidores e fala que não deu certo. Não deu certo. O Bolt fala uma boa, que ele fala, eu treinava por 4 anos para uma prova de 9 segundos. E tem gente que desiste em 3 meses. Exato. Consistência. Consistência total. Gente, quero agradecer muito pela vinda de vocês, de verdade. Eu ficava aqui horas conversando, mas sei que tempo é escasso. Onde que a gente acha vocês nas redes sociais? O Álvaro já tá encaminhado ali, né? Só que agora vai entrar... Você gruda no Pedro para ele te alavancar no LinkedIn. O que eu já aprendi no almoço só é muito bom. Sala de aula pode ser em qualquer lugar, né? Que legal, já me deu várias dicas. Ele sabe o que ele tá fazendo. Mas onde é que acham vocês nas redes sociais? Segue a Link que tá tudo certo. Você vai ver onde a gente tá o tempo inteiro. É 24/7, @link_sb, TikTok, Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais. E o meu pessoal é gabriel.alterman, acabo compartilhando bastante do dia a dia, mas segue a Link que tá tudo certo. Boa. E o perfil do Álvaro também tem conteúdo lá de vez em quando no Instagram. Tem, álvaro.chocair.
Você vai achar bastante coisa, mas pela Link você chega. Já chega. E ó, gente, eles fazem live de qualquer lugar, tá? Depois, um pouquinho a história no backstage, rolou live no carro hoje, né? Vindo pra cá. Isso é muito legal. Quem quiser acompanhar, Link on the Road. Qualquer carona vira pílula de conhecimento e é muito legal mesmo. Fecha o YouTube ou o Spotify aqui, vai lá no Instagram e dá uma olhada que teve um episódio agora, no Audi, na parceria que a gente tem com a Audi. Obrigado, Thiagão. Valeu demais. Valeu, galera. Thiago, obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Boa. Valeu.